Shalom Uraha. As coisas que vou te dizer a seguir são profecias que o Senhor me mostrou e que vou te revelar. Coisas que vão acontecer no final do ano de 2025 e no ano de 2026. Como é de costume, todo ano Deus me revela as coisas que vão acontecer com um ano de antecedência, e vou fazer uma série de vídeos onde mês a mês estarei dizendo o que vai acontecer. Em cada lugar que Deus me permitir dizer, aqui, em cada lugar que Deus me mostrou, para cada pessoa que Deus me mostrou. Então preste muita atenção e não distorça o que vou dizer, porque há coisas dessas que Deus está me mostrando, para que oremos e não aconteça, e outras que vão acontecer de qualquer jeito, porque há nações, pessoas e entidades que provocaram a ira de Deus. E o Senhor vai deixar que isso caia sobre elas. Porque Jeová é grande em misericórdia, mas também é fogo consumidor, e Deus tem chamado a atenção de muitas pessoas. Mas simplesmente há pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Simplesmente há pessoas que não querem obedecer a Jesus. E Jesus vai ensinar a elas que acima dele ninguém está, que ele é o único Deus, que nenhum artista, que nenhum ator, que nenhuma elite, que ninguém está acima do Senhor. E começo dizendo primeiramente, México, o Senhor vai te estremecer. Eu vi um grande abalo no México. Vi como balançava como um bêbado. México, você vai balançar como um bêbado? E a sua presidenta chamada Claudia Sheinbaum, Jeová vai mostrar a essa mulher que com Deus não se brinca. Claudia Sheinbaum, você tem que se voltar para Deus. Claudia Sheinbaum tem que implorar pela misericórdia de Deus, porque eu a vi em algo obscuro. Eu a vi participando de algo obscuro que não vinha da parte de Deus. Eu fui quem profetizou que essa mulher iria ganhar a presidência um ano antes. Eu fui quem profetizou um ano antes, mais de um ano antes, quando nem mesmo ela era candidata. Quando eu disse que vi uma mulher ser presidente do México e que ela estava sobre uma plataforma chamada Morena, e eu a vi que levantavam a mão dela como presidente do México e ela nem sequer era candidata presidencial. Ainda, quando eu dei essa profecia e veja o que aconteceu, essa mulher precisa buscar a Deus, porque Deus, ouça bem, Deus permitiu que ela estivesse aqui. Mas também Deus vai mostrar para ela que com Deus não se brinca. Deus vai ensinar a essa mulher que com Ele não se brinca. E vem um juízo de Deus para a sua vida. Veja um diagnóstico que você precisa buscar a Deus. Mulher, tem algo? Tem uma doença que vai bater à sua porta? Você tem que buscar a Deus, não os bruxos, porque você frequenta xamãs, você frequenta bruxos. E você sabe que Deus permitiu que você chegasse ao poder, mas você está tendo ligações com a elite. E eu te vejo em coisas ocultas que não vêm da parte de Deus, te vejo fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E aí tudo vai vir à tona, mesmo que o seu pessoal queira encobrir as coisas. Se você não se voltar para Deus, se não buscar a Deus e proclamar Jeová como Senhor do México, você saberá que isso não é um jogo, saberá que Deus falou pela minha boca e saberá o que Ele vai fazer. Senhor Deus é meu Salvador. Em Coti, só faltava essa, eles foram. Eles não querem obedecer ao Senhor. Acabou de acontecer uma tragédia pela qual muitas pessoas choraram, bruxas de Pajarleutab. Aqui, o país inteiro vai chorar por isso de novo neste ano de 2000. Ouça bem, 26. Vejo a partida de uma figura muito proeminente desta nação, senhores da minha nação. E é alguém que era um músico, é uma pessoa que era um cantor, era um artista. Vejo que é um artista e esse artista, ouça bem, também falece, deixando muitas pessoas, ouça bem, deixando muitas pessoas de coração aberto e chorando também a sua partida. Também a outra artista, Deus te abençoe, falava de uma artista feminina que cantava, que canta, típico porque ela está viva. E eu a via com o acordeão, uma senhora de pele clara do meu país, dominicana. Do Cibao, essa mulher eu a via com um acordeão
e a via que partia neste ano de 2026. Senhores, Deus está chamando a atenção das pessoas, mas elas não querem buscar a Deus. Deus está chamando sua atenção. Veja o mal se recolhendo na República Dominicana, veja o alerta. Deus está alertando as pessoas. Porque o que vem é grande, senhores, o que vem é forte. E Deus, irmãos, Deus vai me entregar muitas coisas na República Dominicana. Digo isso agora, irmão, para que ninguém se surpreenda. Senhores e Deus, Ele me disse que eu já avisei a República Dominicana, eu avisei sobre o que está por vir, através de você e através de vários atalaias. Eu disse a ele que o que vem por aí é forte e grande. Eu disse que o que está prestes a acontecer aqui é algo tremendo. Mas não ouviram, senhores, e falo o que Deus me disse. República Dominicana, você vai ser estremecida por Deus. Deus tem te livrado de um grande terremoto na República Dominicana, mas aqui cada vez irmão. As coisas estão um pouco piores. As pessoas não querem se voltar para Deus, as pessoas não querem buscar a Jeová e têm chamado para ir ao Senhor, têm chamado para ir a Deus. No ano que vem, saberão que Jeová é Deus. Muita gente vai saber, irmão, que Jeová é Deus. Deus vai guardar o seu povo, claro, Deus vai guardar os seus. Mas vejo novamente, irmão, luto nacional aqui na República Dominicana. As pessoas, irmão, não querem compromisso com Deus, as pessoas não querem compromisso com o Senhor, as pessoas não querem buscar a Jeová. Deus está chamando, senhores. E me mostrou em visão uma mulher chamada Jennifer Lopes, a qual precisa se voltar para Deus. Essa mulher que precisa buscar ao Senhor tem que buscar a Deus agora mais do que nunca, porque há um espírito de morte atrás dessa mulher. Equador, Deus me mostrava um abalo para o Equador. Deus me mostrava, irmãos, também me mostrava a nação da Argentina. E eu podia ver, irmão, na Argentina, que Deus inicia algo novo nesta nação. A Argentina já começou a se levantar e Deus vai completar a obra com essa nação, assim como o Senhor lhes prometeu. Quando profetizei quem seria o presidente de vocês, o presidente Javier Milei, que já havia profetizado no ano passado. Deus já tinha me dito quem seria o presidente de vocês e me falou o que iria acontecer no governo desse homem. E eu digo a vocês, senhores, que aquela promessa que Deus fez naquele vídeo, o Senhor vai cumprir. Porque Deus não é filho do homem para mentir, nem é um homem para se arrepender. No ano passado, saiu a notícia de que a moeda que mais cresceu no mundo foi a moeda argentina, o peso argentino, ou seja, a que mais valorizou, a que mais começou a se levantar. Assim como eu disse, irmão, o que ia acontecer no governo desse homem chamado Javier Milei. Mas Deus quer, irmão, que a Argentina continue buscando a Jeová, que a Argentina continue buscando a Deus, porque Deus está chamando a atenção dela. Que voltem para o Senhor, porque isso vai além, irmão, de que as pessoas queiram o que é terreno, de que as pessoas queiram, irmão, as bênçãos materiais, que são as bênçãos econômicas, as coisas de Deus. Seu tempo está para chegar. Venezuela, continue acreditando. Venezuela, não retroceda. Venezuela, não retroceda na fé no Senhor. Não retroceda em crer em Deus. Na verdade, aquele que está fazendo o mal, aquele que está indo para essa montanha do sorte, eu exorto agora mesmo, porque sei que muita gente vai ouvir meu vídeo, anglo-saxões e locais, este vídeo que você vai ouvir vai se espalhar por todo o mundo. Amém. Porque já estivemos em lugares onde fomos reconhecidos por pessoas americanas. Irmão, que falam só inglês, nosso vídeo está chegando até a Ásia. Eu vou ministrar, vou estar em dezembro de 2025, vou estar ministrando no Japão. Em uma cruzada de milagres, no ano que vem vou estar na África. Irmão, ou seja, temos uma turnê mundial, a glória de Deus, e é isso. Estamos recebendo convites desses países anglo-saxões. Turquia, sabe por quê? Porque está chegando, irmão. A palavra está chegando. E não pense que são pessoas que falam espanhol, irmão. São pessoas de língua anglo-saxã que vêm até nós para nos convidar para a África, para países da Europa. Pessoas que não sabem falar bem espanhol, que se comunicam comigo por meio de tradutores.
E damos glória a Deus, irmão, porque nosso vídeo está chegando, irmão, a esses lugares. Porque o que Deus está fazendo com o profético que Ele nos entregou é algo, irmão. Disse um antes e um depois, pois isso está chegando a outras nações. Venezuela, Deus te diz para não desanimar no Senhor, Venezuela. Permaneça de pé. Porque a libertação deste povo vai chegar e não vai chegar pelas mãos dos homens, como o Senhor prometeu. A Maduro, resta pouco tempo aqui. Maduro, o seu tempo vai chegar. Maduro, prepare-se. Maduro, porque o seu fim está próximo. Deus está dando tempo para esse homem se arrepender. Ainda te resta um pouco de tempo, Maduro. Arrependa-se, Maduro. Te resta pouco tempo, arrependa-se. Não diga que Deus não falou com você por mim, pois Ele conhece seu coração e sabe o que você faz aqui. No fundo, você não é uma pessoa muito má, mas há um séquito, há um grupo de pessoas que te rodeia. Varão. Essas pessoas fizeram você acreditar ser algo que não é. Mas no fundo, você não quer fazer o que está fazendo, mas o poder te enlouqueceu. Agora Deus está te dando mais alguns segundos para que você se arrependa, porque o que vai cair sobre você é difícil. E repito, não vai ser somente pela mão do homem, mas sim a mão do homem. É que Jeová vai te entregar, mas quem vai te ferir vai ser o próprio Deus. E você saberá que Deus falou pela minha boca. Maduro, Venezuela. Continuem orando tranquilos no Senhor, que falta pouco. Do resto Jeová cuida, do resto Deus cuida. Continuem buscando a Deus. Deus me mostrou, Senhor, Estados Unidos, me mostrou sua economia, senhores. Eu vi, dinheiro digital vai ganhar muita força, eles vão preparar o caminho para a moeda digital, eles vão preparar o caminho para a marca da besta. Eu vi como se falava aqui, irmão, sobre moedas digitais, e ganhando uma força, irmão, nunca antes vista nesta nação dos Estados Unidos, irmão. E eu vi déficit, senhores, vi queda em muitos bancos, vi, irmão, vi a economia cair, vi a economia, irmão, e se tornar para baixo. E Deus está chamando a atenção, irmão, das pessoas que vão me ver desta nação, dos Estados Unidos. Voltem-se para Deus, senhores, pois dias difíceis virão e será complicado para muitos. Muita gente, irmão, vai passar por dificuldades. Você acha que está difícil agora? Agora com essa questão de migração e tudo mais? Irmão, mas coisas mais difíceis estão por vir, senhores. Tempos mais difíceis estão chegando. Não estou falando de tempos de migração. Se você acha que tem passado por dificuldades com essa questão de migração, com tudo isso que tem acontecido, irmão, sobre a perseguição, até cidadãos foram deportados, irmão, por engano, pessoas que estão legais. Senhores, vocês não fazem ideia do que está por vir. Porque Deus me mostrou algo relacionado com o financeiro e vi pessoas voltando voluntariamente para sua nação por causa de como as coisas estavam ficando aqui. Deus está chamando a atenção de muita gente. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque é o tempo de Deus que Deus destinou para que as pessoas se voltem para Ele. É o tempo de Deus que Deus destinou para que as pessoas se voltem para Ele. Porque dias difíceis estão chegando, dias adversos estão vindo, dias em que as pessoas irmão, vão tentar, mas simplesmente o inimigo vai cegar o entendimento delas. Sabe o quê? Deus me mostrou um plano das trevas, irmão, e fui tirado do meu corpo e levado ao mundo espiritual, onde vi coisas que vou te mostrar. E vi demônios fazendo planos, e vi demônios, irmão, fazendo reuniões, e toda vez, irmão, que vejo as reuniões desses demônios, sempre dizem o mesmo, irmão, atacam primeiro a igreja, depois as pessoas. Mas agora mesmo eles diziam algo, irmão, que era totalmente diferente, e eu vi eles falando, irmão, sobre a tecnologia, mas não somente sobre a tecnologia, eles diziam, vamos entrar tão forte na tecnologia, irmão, nas redes, no mundo digital, que vamos alterar a percepção, olha, isso vamos alterar o sistema tão forte que a percepção das pessoas vai mudar. Já as pessoas não vão saber, irmão, vão perder a empatia, vão perder, irmão, vão ser seres frios, senhores, pessoas, praticamente máquinas, assim dizia o diabo, vamos transformá-los em máquinas, mas através de quê? Através das redes sociais. Vamos esfriar o coração deles para que não saibam mais, não saibam identificar a percepção do real e do artificial.
Mas era, irmão, através de todas essas coisas que tem a ver, irmão, com as redes, a inteligência artificial. E não pense, irmão, ouça bem que estou me referindo somente à IA. Estou te falando, irmão, que o diabo dizia que trabalhem na tecnologia para que a mente das pessoas, irmão, já não saiba distinguir, irmão, já não saiba perceber a realidade deste mundo, mas que tudo, irmão, elas vejam, que dependam do digital, que dependam do que o sistema diz para elas através das redes sociais. E eu vi pessoas, irmão, se endurecendo, vi a Grécia colocando a tecnologia, irmão, até acima de Deus, deixando que a tecnologia ocupe cargos que pertencem a pessoas na igreja, deixando que a tecnologia faça coisas que pertencem a elas, a quem deseja trabalhar na obra de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Muito cuidado, senhores, muito cuidado, porque eu vi momentos difíceis para atacar a igreja. Eu via, irmão, como a elite, irmão, vou falar claro, já estou desse lado. O Espírito de Deus está sobre mim, pois fui ungido e não podem me tocar. Vou falar claro, sabe o que sabe? Fui ao mundo espiritual e fui ao Vaticano, vi esse Papa que colocaram novo no mundo espiritual. Senhores, eu o vi junto com vários presidentes, senhores e pessoas que você não conhece, irmão, que são pessoas da elite, irmão. E falavam sobre dar as boas-vindas ao anticristo, aos presidentes diziam que ele era um líder. Irmão, não diziam que era o anticristo, diziam que era o líder. É hora de dar as boas-vindas ao líder, ao grande mestre. Ouça isso e sabe de uma coisa, irmão, esse homem dizia assim, preste atenção, esse Papa dizia assim: mas antes é preciso preparar o caminho, é preciso atacar, é preciso reduzir os cristãos, os protestantes, é preciso atacar os protestantes, é preciso reduzi-los. Irmão, e estava se falando sobre um plano, ouça isso, igreja de escrito, porque estou falando coisas muito profundas, e falava de um plano para atacar a igreja. Senhores, e eu via leis que eram distribuídas, irmão, em muitas partes do mundo, via leis, irmão, que eram distribuídas, irmão, para tentar calar a igreja de Cristo, para tentar fechar igrejas, irmão, em todo o mundo. E o Papa fazia chegar essa carta a muitos presidentes de diferentes nações da América. E de muitos lugares, irmão, da Europa. Senhores, Cristo está vindo, o fim está às portas, Deus está chamando a atenção de alguém. Igreja de Cristo, essa reunião no mundo espiritual. Eles não podiam me ver, mas eu podia vê-los, porque fui levado até lá. Irmão, você foi testemunha, irmão, que cada profecia que Deus me deu quando saí do meu corpo, tudo o que profetizei se cumpriu. O que ia acontecer em 2020 aconteceu em 2021, 2022, 23, 24 e 25 aconteceu, irmão. E não será diferente neste ano de 2026. Se quiser, anote tudo, pois tudo o que o Senhor me mostra acontecerá aqui. Deus está chamando a atenção, irmão da Igreja de Cristo, Igreja de Deus, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a Jeová. Agora, mais do que nunca, Deus está chamando a atenção. Deus está chamando a atenção das pessoas, agora mais do que nunca. Agora, mais do que nunca, Deus está chamando sua atenção. As pessoas não querem se voltar para Deus. Senhores, Cristo está vindo. Começam a surgir sinais de perseguição contra. Irmão, escute bem. Começam sinais. Não é a perseguição em si, irmão, mas sinais. E tudo isso vem, irmão, da Igreja Católica. Mas Deus me disse, até os dias deste homem, deste Papa, estão contados, até os dias dele estão contados, porque ele não irá além do que eu permitir e do que tracei para ele. Eu vi uma linha vermelha. Irmão, o Senhor mostrava a ele, mas ele não via, só eu via no Espírito. Assim como profetizei a morte do outro Papa. Estou falando antes. E há coisas, irmão, que eu não vou dizer aqui, mas você vai ver na miniatura. Irmão, todos os meus vídeos são proféticos. A miniatura, preste atenção nas miniaturas, porque há. Às vezes eu coloco mensagens que não posso dizer aqui, porque Deus não me permite. Mas aqueles que têm pouco entendimento, a palavra diz: quem tem entendimento, que entenda. Quem lê, que entenda. Há coisas que eu não vou te dizer, que vou deixar como parábolas, na miniatura ou no título dos meus vídeos. E você vai ter que deduzir, vai ter que pedir revelação a Deus. Por quê? Porque Deus, meu irmão,
há coisas que ele não vai me permitir dizer de maneira clara, pessoal, porque eu posso arrumar um grande problema. Não ultrapasso o que Deus me orienta, pois há revelações dele para momentos específicos. João ouviu 7 trovões, e quando ia dizer o que os 7 trovões lhe disseram, o anjo lhe disse: cala e guarda para você, não conte a ninguém. Há revelações que são para um tempo que eu não posso dizer agora. E posso dizer, a única coisa que posso dizer, senhores, é que este Papa, Deus colocou uma linha vermelha e disse: até aqui você vai chegar. Ele me disse: ele irá até onde eu permitir. E os dias dele estão contados. Senhores, estou falando de algo recente. Tem um cantor que Deus está chamando a atenção dele. Mas esse homem se inflamou na sua lascívia e Deus está fazendo um chamado para ele. Rick Martin, você se inflamou na sua lascívia. E Deus me disse: diga a esse homem que eu já tratei com ele em visões e sonhos, mas ele não quis entender. Ele se tornou duro de coração, A esse homem, Jeová vai feri-lo com luto, porque ele não quis entender, porque ele não quis. Vejo que ele perde alguém muito próximo e chora essa perda com muita dor. Deus está chamando a atenção desse homem, mas ele não quer buscar a Deus. Obrigado por assistir ao vídeo, mas ele não quer buscar a Deus. Talias, você tem que testemunhar o que viu. Há coisas que você viu e sabe, Talias, que não queria falar, mas você tem que falar. Você tem que contar para eles, porque será para a edificação da igreja e para que muitas pessoas saibam. Muita gente que vê essas coisas, que Deus às vezes mostra ao seu profeta, vê como teoria da conspiração, mas há coisas que você viu, Talias, que você sabe. E você tem que testemunhar, irmã, coisas que Deus permitiu que você soubesse, coisas que você ouviu, coisas que você chegou a saber, que você tem que testemunhar. Ao povo, ao mundo, para que as pessoas saibam como as trevas operam no mundo da fama. Tem bombas, irmãos, que vão explodir. Deus me mostrou, irmão, e me deixou saber coisas muito fortes. Tem coisas terríveis que muita gente não entende nem sabe, mas Deus me deixou saber. Olha, tem bombas que vão explodir, tem bombas que vão acontecer, tem gente que vai ficar surpresa, senhores, porque Deus vai continuar revelando coisas de Hollywood e me mostrou artistas famosos que vão continuar caindo nessas redes. Irmão, coisas que você nem imagina, irmão, mexer com crianças, tudo isso, irmão, o profeta que Deus usou para profetizar, tudo isso. Foi para mim, alguns anos atrás, que Deus me mostrou e me disse: vejo artistas, vejo atores, vejo cantores. Como é que se descobre, irmão, essa rede onde mexiam com você? Sabe, irmão, tráfico de mulheres brancas e pessoas, como o Senhor me mostrou, irmão, tudo isso foi revelado. Com o artista Puff Diddy. E essa lista de pessoas, irmão, e com Jeffrey Einstein. Essa revelação, irmão, que eu compartilhei no ano de 2021. E essa revelação, irmão, fazendo alusão ao Puff Diddy. E essa lista de pessoas, irmão, tem mais? Vão continuar caindo? Se eu sou profeta de Jeová, você vai ver o que estou dizendo. Senhores, vão estourar escândalos, irmão. E desta vez, preste atenção, desta vez vejo pessoas que têm a ver com a política. Irmão, preste atenção, com a política do Zé Marie Zissua. Eles vão querer, irmão, abafar, mas vejo algo aqui que vai repercutir muito forte, que envolve políticos. Preparem-se, irmão, preparem-se, porque isso está forte. Preparem-se, povo de Deus, orem por seus filhos, orem pelos filhos que Deus colocou em suas mãos, orem por eles, cubram-nos. Porque vi duas coisas gravadas, irmão, em uma lista no mundo espiritual e dizia: uma era a igreja e a outra eram as crianças. Orem por seus filhos, senhores, orem por suas crianças. Por quê? Porque vem planos diabólicos contra eles, vem planos adversos, senhores.
Vem planos muito fortes. E eu vi aqui, irmão, como o inimigo queria sair vitorioso. Você tem que orar pela sua família, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Unja-os antes de mandá-los para qualquer lugar, antes mesmo de irem para a escola. Porque vi um ataque muito forte contra eles. Tome cuidado e vigie o que eles assistem na televisão. Tome cuidado e vigie o que você aparentemente vê na Netflix, o que você vê aqui, o que você vê na internet. Porque eu vi, senhores, vi planos do inimigo, irmão, para pegar, senhores, as crianças. E é preciso ter cuidado, é preciso ter muito cuidado com isso. Senhores, orem por eles, unjam eles. Vi, irmão, que essa onda de desaparecimento ia se intensificar de novo, irmão. Já profetizei sobre isso há 2 anos atrás, mas vi de novo, irmão, coisas mais fortes. Viu, irmão, o que eu falei? E ainda na República Dominicana, que por trás de todos esses desaparecimentos havia seitas. Seitas que faziam culto às trevas e que na maioria das vezes, irmão, capturavam essas crianças para fazer rituais. E assim descobriram jornalistas famosos na Argentina, no México, na República Dominicana. Eu disse a ele que a elite ia destinar dinheiro. Veja esta cova encontrada no México e o altar de bruxaria e devoção à Santa Morte. O mesmo que aconteceu com o menino El Loan, irmão, que foi descoberto um pentagrama na última casa, e depois, na República Dominicana, um menino chamado Dylan, que perto dali, uns haitianos faziam um culto voodoo. Senhores, eu disse para vocês, muita gente viu esse vídeo em que Deus me mostrou que a elite ia destinar muito dinheiro para seitas, para que sequestrassem, para que pagassem ao crime organizado. Irmão, você sabe do que estou falando? Para que sequestrassem? Não preciso ser muito explícito, senhores. E eles usariam isso em quê? Em sacrifícios, senhores. Estou falando coisas muito fortes, e por isso a elite me declarou alvo militar. Não conseguiram me tocar porque Jeová guardou o profeta e Jeová guarda seus filhos. Não conseguiram me tocar porque Jeová me cobriu. E quando Deus te cobre, por mais exército que mandem, Deus vai consumi-lo com fogo. Eles sabem que não podem colocar nem um dedo em mim, porque o fogo de Jeová, irmão, os consome. Porque não tentaram. Já houve carros que me perseguiram em outros países, já apontaram arma para mim e não conseguiram, senhores, porque eu só saio daqui no dia que Deus quiser. Eu represento uma grande perda para os planos e interesses deles, porque eu revelo os planos ocultos que eles têm por aí. Senhores, nós lançamos. Deus me mostrava, senhores, Deus me mostrava um estremecimento. No Chile, é tempo de voltar para Deus. Chile, é tempo de voltar para o Senhor. Panamá, continue orando. Panamá, continue orando. Panamá, porque em Panamá vou trazer um avivamento. Em Panamá, Deus vai trazer um avivamento. Panamá, continue orando. Continue buscando o meu rosto, trabalhando e continue firme, pois Ele é eternamente Salvador. Eu vi um plano do inimigo, irmão. Eu vi um plano do inimigo que é causar dano. Siga os tempos. Tempos desagregando a linha que é como o louvor, que a igreja acesse, deuses assim, igreja deprimida, pessoas. Mas o senhor irmão colocava sua mão porque havia um anjo com uma espada desembainhada. Há um anjo protegendo esta nação. Há um anjo lutando por esta nação. Porto Rico, Porto Rico. Há uma mensagem da parte de Deus para Porto Rico. E Deus me mostrava que ia sacudir Porto Rico com água e com terremoto. E Deus me dava uma mensagem para Porto Rico. E Ele me dizia: diga a eles que voltem para mim, e eu devolverei a paz a Porto Rico, e eu devolverei a tranquilidade a Porto Rico. Há um índice, irmão, de violência muito forte em Porto Rico. E Deus me disse: diga a eles que voltem para mim, diga a eles que me busquem, que busquem o meu rosto.
e eu devolverei a paz a esta nação. Que busquem o rosto de Jeová. E Deus devolverá a paz a esta nação de Porto Rico, e Deus devolverá a paz. Tchuba, tchuba, tchuba. Quando a igreja decidir se levantar em Cuba, então Jeová também vai se levantar. Tudo o que está acontecendo aqui no governo é por falta de decisão da igreja, é por falta de fé da igreja. Quando a igreja se levantar em clamor e decidir tomar as ruas e decidir se fazer respeitar, então Deus completará a obra em Cuba. Então Deus estremecerá o seu governo, então o juízo de Deus cairá, senhores, sobre o político desta nação. Cuba. É tempo de orar, é tempo de tomar as ruas para Deus, é tempo da igreja se unir sem medo do governo e crer em Deus. De que Deus trará um antes e um depois, um antes e um depois. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas. Vi um ataque, irmão, contra Donald Trump, mas Deus o protegia, senhores. Vi algo, irmão, como de um avião. Vi algo como de um avião, como se quisesse cair. Mas o Senhor protegia esse homem. O Senhor protegia esse homem. Vi uma tensão muito forte nos ares, mas Deus protegia esse homem chamado Donald Trump. Senhores, Deus está agindo. Mais uma vez eu digo o seguinte, senhores, vocês foram testemunhas de que no ano passado, em 2024, houve uma profecia dos finais. E eu disse, não viajem não viajem até. Praticamente chegando até a metade do primeiro, ou seja, no primeiro trimestre, não viajem a partir do ano de 2025, porque Deus me mostrou quedas de aviões e me mostrou fortes precipitações, senhores, de aviões, e foi exatamente assim, irmão. Foi uma onda tremenda de aviões caindo. Você pode procurar esse vídeo, está no nosso canal. Tudo o que estou te dizendo, irmão, Deus me mostrou e aconteceu, e você pode procurar no nosso canal. O que estou te dizendo aqui é uma profecia que vai acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Antes de seguir, curta, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Continuamos. E continuo dizendo, senhores, que Deus me mostrou agora novamente, isso vai acontecer de novo? Senhores? Não viajem, escutem bem, e os que vão viajar, orem a Deus para que Ele diga o dia. Claro, não viajem, senhores, até março do ano que vem. Porque eu vejo de novo, irmão, a elite manda esse plano de novo para que se repita, e vejo aviões caindo de novo, irmão. Volta a temporada de queda de aviões em diferentes partes do mundo. Então, senhores, muito cuidado com o que estou dizendo. Japão, Deus te sacudiu com um terremoto, mas agora vejo um pequeno tsunami. Japão, é hora de voltar para Deus. Vou levar essa mensagem quando for pregar no Japão. Vou estar pregando na nação do Japão em dezembro deste ano de 2025. Vou estar levando a mensagem de Deus para essa nação chamada Japão. Estou falando agora para que ninguém seja pego de surpresa, para que ninguém seja pego de surpresa com isso. Eu estarei lá nos dias 20 e 21, em Tóquio, Japão, ministrando em uma cruzada de milagres. Sei que essa mensagem vai chegar e direi quando chegar lá, mas deixo registrado aqui. Vejo um tsunami, vejo marés altas se levantando para entrar e destruir. Senhores das comunidades, eu clamo a Deus. Deus me disse agora para que isso não aconteça. Eu clamo a Deus, senhores, para que as pessoas, quando eu chegar ao Japão, porque Deus está me enviando, para que vocês ouçam a mensagem de Deus. E sei que essa mensagem vai ser traduzida, porque temos um canal em inglês que leva a mensagem para as pessoas anglo-saxônicas. Senhores, Deus está chamando essa atenção de todas as nações, em todo o mundo. Igreja de Cristo, fique atenta. A Igreja de Cristo, senhores, está perdendo tempo com discussões. Os irmãos estão perdendo tempo no que um diz isso, o outro diz aquilo.
Os irmãos estão perdendo tempo, irmão, com bobagens, enquanto o diabo está ganhando espaço. Igreja de Cristo. Seu objetivo é ganhar almas. Seu objetivo não é fazer guerra contra o irmão. Seu objetivo não é se levantar e julgar ninguém. Se esse é, se esse não é. Senhores, deixe todo mundo fazer o que quiser. Você vai prestar contas a Deus no final? Igreja de Cristo. Foquem em ganhar almas. Estamos nos dias finais, estamos nos últimos tempos. Tempos difíceis se aproximam. Eu vi um ataque de morte a um cantor, um dos vocalistas do grupo Lágrimas pelo Medo. Lágrimas pelo Medo. Que canta Everybody, essa música, irmão, Everybody of the World, que diz algo como todos querem governar o mundo. Assisti a um atentado contra esse artista. Eu mando essa mensagem para que ele se arrependa, porque lhe restam poucos dias de vida. Ele precisa buscar o Senhor. Vejo um atentado da elite contra um presidente. Senhores, tem um presidente irmão que a elite vai mandar linchar. Tem um ataque de morte contra um presidente e a elite, irmão, vai mandar linchar. Choro a Deus para que tenha misericórdia, irmão. Choro a Deus para que Deus tenha piedade. Deixe seu like no vídeo. Por favor, você que chegou agora, peço a Deus por misericórdia. Porque vi um ataque, irmão, contra esse homem. Senhores, vou lhes dizer uma coisa. Deus é justo e Deus não vai considerar o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Há pessoas a quem Deus tem chamado, mas por algum motivo não quiseram obedecer, por algum motivo não quiseram buscar a Deus, não quiseram se voltar para o Senhor. E Deus, senhores, está chamando sua atenção. Deus está chamando sua atenção. Deus está dizendo para que vocês se voltem para Ele. Deus diz, irmão, que vocês se voltem para Jeová. Deus está dizendo que este é o tempo para que vocês o busquem. E tem gente, irmão, que não quer entender, não quer ver Deus. Não quer, irmão. Não querem se arrepender para que Deus os perdoe. Não querem se arrepender, irmão, para que Deus os liberte, irmão, para que Deus haja. Mas o que eles querem fazer é simplesmente seguir seus próprios desígnios. Seguir sua vida sem perceber, irmão, que o dia deles está próximo. Senhores, o inimigo quer erradicar a nossa juventude, Satanás quer destruir a nossa juventude, então tenham muito cuidado, senhores. Tenham muito cuidado, porque o Senhor está chamando a atenção. O Senhor está chamando a atenção da nossa juventude, dos nossos jovens, para que busquem ao Senhor. Igreja de Deus, oremos pela juventude. Deus me mostrava Chicago, nos Estados Unidos, irmão. Vi um homem entrar em um lugar e atirar, começar, irmão, a atirar contra as pessoas. Vi, irmão, e vi Chicago. Deus me mostrava Chicago. Cago. Vi Chicago. Vi uma rua, irmão, e vi um homem entrando nesse lugar. E vi, irmão, que esse homem começava a atirar nas pessoas. Deus, aleluia. Deus está chamando a atenção das pessoas para que elas se voltem para Deus. Para que a pessoa busque ao Senhor. Para que as pessoas se voltem para o Senhor Jesus. As pessoas, irmão, não querem buscar a Deus. Deus está chamando, irmão, a atenção das pessoas, mas as pessoas não querem, irmão, buscar a Jeová.
Você vê um artista urbano que Deus está chamando a atenção dele na República Dominicana, mas esse homem não quis se render ao Senhor. É tempo desse homem busque a Jeová. É tempo desse homem se voltar para o Senhor, e esse homem é o Alfa. Deus está chamando sua atenção. Deus está chamando a atenção desse homem. Se ele não vier por amor, Jeová o trará pela dor. O Senhor vai trazê-lo pela dor. É o tempo desse homem se voltar para Deus. Deus tem chamado a atenção dele há muito tempo, mas esse homem simplesmente não quis obedecê-lo. Não, Senhor, ele não quis obedecer a Deus. E eles vêm. Não vem um trato leve com ele, vem um trato muito forte com esse homem. Deus tem chamado pessoas, senhores, de muitos âmbitos, irmãos musicais, do mundo artístico, mas há pessoas que não querem se envolver com Deus, há pessoas que não querem buscar o Senhor, há pessoas que não querem se envolver com Jeová. E Deus está chamando a atenção deles. Deus está chamando a atenção deles. Europa, Deus está chamando a sua atenção. Europa. Eu vejo a mão de Deus, irmão, alcançando a Inglaterra. Deus está tratando com a Inglaterra. Eu vejo pessoas aqui, irmão, e na maioria, irmão, são ilegais, ou seja, são imigrantes. Irmão, são pessoas que não são de lá. Eu vejo aqui, irmão, como se tivesse coisas na mão, e vejo algo, irmão, que tem a ver até mesmo com coisas do governo. Aqui eu vejo um confronto. É a palavra que Deus tenha misericórdia. Deus está chamando essa atenção das pessoas aqui. Deus também está tratando com a França. O presidente daqui, senhores, tem que buscar a Deus. O presidente deve buscar a Jeová. A elite tem um plano com esse homem. Há um plano da elite com esse homem, com esse presidente, senhores da França, Espanha. A Espanha será abalada novamente por Deus. Senhores, Világua será abalada com água novamente. E também, irmão, com abalo, a Espanha tem que buscar a Jeová. A Espanha tem que buscar ao Senhor. Deus, ele me mostrou, irmão, um país da África chamado Angola. Vi muitos falecidos jogados no chão. Irmão, vi alguém, irmão, que chegava e fazia algo indescritível, irmão, com armas nas mãos. Também aqui era um grupo, irmão, que chegava e começava a tirar a vida das pessoas, irmão. Parecido com o que acontece no Haiti. E vi muita gente, irmão, no chão aqui, que tinha perdido a vida. Irmão, vi também, irmão, como se fosse irmão. O desabamento de uma caverna, irmão, e vi muitos falecidos. Vi uma notícia que deve repercutir até nos noticiários da América. Como uma caverna, irmão, que desabou e muita gente perdeu a vida. Vi o desabamento de uma caverna aqui. Deus tenha misericórdia. Deus me mostra o desabamento de uma caverna que repercutirá. Deus abençoe todos que estão entrando agora. Senhores, Deus está chamando a atenção das pessoas para que se arrependam. O fim dos tempos está se aproximando. Deus está dando tempo para as pessoas o buscarem. Mais uma vez, deixe seu like no vídeo, compartilhe isso com alguém, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. E vou estar orando por você no TikTok Profeta Dione de la Rosa. Minhas contas originais passam de 600 mil seguidores, então não se deixe enganar por contas falsas do nosso ministério. Não tem orfanato nem pede dinheiro a ninguém. Se te inscreverem, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. Shalom Ubraha.